Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui é a Gisele. Aqui é o Evandro. O Evandro. Ai, peraí. A gente está aqui para mais um episódio do Fuzencast. E hoje a gente vai falar sobre o medo da crítica. Você tem esse medo ou já sentiu esse medo? Vou te falar uma coisa, se você é empreendedor, se você não sentiu ainda, você vai sentir. Ah, mas eu acho que se eles estão começando, muita gente, geralmente quando está começando, sente um medozinho da crítica. A gente resolveu gravar esse vídeo porque quando você está empreendendo, tem alguns fatores que pode te travar na hora de empreender, de fazer o seu trabalho. E um dos principais fatores, pelo menos na nossa opinião, na minha opinião, é o medo de ser criticado, o medo da crítica. Então por isso a gente resolveu gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho mais abertamente com você sobre isso daí. Porque assim, a crítica vem para todo mundo, independente se a crítica é construtiva ou destrutiva. O fato é que depende muito de você, como que você deve lidar com ela. Se você deve aceitar aquela crítica ou não. Mas enfim, eu não vou... A Gi colocou aqui, como sempre, alguns tópicos, a gente vai debatendo ele no decorrer dos vídeos. E eu acredito que vai ser bem esclarecedor, bem interessante para você, principalmente se você está iniciando na área do Fuse. Eu acho, assim, na minha opinião, que a crítica ela tem muito a ver com o autoconhecimento. Porque se você, se você não se conhece ou se você tá, dependendo do momento da sua vida que você tá, você recebe a crítica de um jeito. Dependendo do momento, você recebe a crítica de outro jeito. Então, eu acho que isso tem a ver com o autoconhecimento. O estado de espírito. Isso, da pessoa. Então, assim, acho que tudo na vida da gente é um equilíbrio. Não tem como você tá muito bem, por exemplo, no seu trabalho. É que eu tô comendo uma paçoquinha e um amendoim. Olha o tamanho da paçoquinha que ela tá. Pausa pra água. Até esqueci que eu tava. Que tudo na vida é um equilíbrio. Então, assim, às vezes não adianta a gente achar que eu tô bem na minha vida pessoal, mas não tô bem na minha vida financeira, ou não tô bem no meu empreendimento. Acho que tudo é um equilíbrio. E dependendo do estado que você tá, você vai agir de uma determinada maneira quando você é criticado, quando você recebe uma crítica no seu trabalho ou na sua vida pessoal também, né, Evandro? Isso. Bom, como eu falei no começo, isso vem para todo mundo, principalmente quando você está iniciando, porque assim, eu vou começar a falar aqui, se eu começar a entrar nos tópicos, aí você me interrompe. Porque assim, quando você está iniciando, de fato, você ainda está em estado de aprendizado. Não que os maiores profissionais nessa área do Fuzen já chegaram no topo. Porque se você chegar a um determinado ponto da sua vida em que você acredita que já aprendeu tudo, brother, de fato você ainda não aprendeu direito. Porque essa é uma área onde você tem que estar, caso você queira se tornar um profissional de renome nessa área, esse é um tipo de trabalho em que você tem que estar em constante evolução. Porque à medida que você conhece, você tem ciência de uma determinada técnica, essa técnica puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, então você tem que estar correndo atrás para criar peças cada vez melhores. Mas enfim, voltando aqui no começo, quando você é iniciante, você tende a não ter muita prática, muita noção de algumas coisas básicas nessa área. Principalmente se você nunca fez curso e está, assim como eu, tentando aprender tudo na raça, com base em estudos, erros e acertos. Então, algumas pessoas que vêm de fora, que veem o seu trabalho, eles tendem a ou te elogiam, que são aquelas pessoas que entendem, né? Vou julgar aqui, que são aquelas pessoas que entendem o quão complexo é essa técnica e a história por trás dela, ou essas mesmas pessoas vêm e te julgam. Por quê? Vou citar aqui um pontozinho onde elas podem te julgar. Se eu, Evandro, tenho conhecimento nessa área do Fuse, vou me colocar como se eu estivesse na posição dessa pessoa que vai julgar. Eu, Evandro, tenho um certo conhecimento nessa área. Só que o meu conhecimento é com base em vidro que aqui no Brasil a gente chama importado, que no caso seria o vidro Fuse, vidro feito
justamente para esse trabalho onde a pasta dele, o próprio vidro já é colorido, já tem suas texturas, já tem sua identidade já meio que pré-criada. Eu sei que dá-se para fazer peças muito bonitas, mas muito bonitas mesmo, utilizando esse tipo de vidro. Só que eu também sei que esse tipo de vidro já é criado exclusivamente, especificamente para isso. Tanto que a pasta dele já tem suas nuances, suas cores, suas texturas. Então dá-se para fazer peças bem bonitas. Se eu, Evandro, chego em determinado ateliê e vejo que o artesão está criando peças utilizando o vidro float, ou seja, o vidro transparente aqui no Brasil, vidro de janela, vidro basiquinho de janela, onde a pessoa está tendo que adicionar pigmento, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil, a pessoa está tentando adicionar pigmento para dar colorações diferentes ao vidro, visto que ele é transparente, eu tendo a fazer uma comparação, que isso é normal de qualquer ser humano. Eu comparo as peças que eu crio com as peças que a pessoa cria. Então, se eu não tenho o mínimo de noção sobre o quanto a minha fala pode danificar, não é danificar, pode agredir aquela pessoa que vai ouvir, posso falar, não, nossa, mas sua peça é estranha, porque a peça que eu crio é dessa forma, só que a sua ainda está meia, você ainda é aprendiz, não é? Enfim, são críticas assim, ou falar que a peça está feia, tá sem cor, sem vida, tá, por exemplo, tá com desvitrificação, sem brilho nenhum, e isso pode danificar, pode agredir psicologicamente aquele artesão. E isso pode fazer com que? Pode fazer com que ele se sinta menosprezado, acredite que essa área não vai levar ele a lugar nenhum, visto que alguém de fora que sabe fazer um negócio criticou a peça dele de uma forma que agrediu ele, e ele pode acabar desistindo daquilo que talvez seja um sonho. Fala, Gi, você tá doido pra falar? Porque eu acredito assim, que tudo também, né, pelo menos eu vejo isso na experiência que eu tenho hoje de vida, é que tudo depende do seu estado. Porque assim, se você vai começar a empreender, você já tem que meio que se blindar para certas coisas, senão você não vai conseguir dar o segundo passo. Então, assim, tudo depende como eu escuto aquilo e como eu deixo aquilo que a pessoa me falou me afetar. Então, tudo depende de mim. Porque, assim, é aquilo que você fala, que, tipo assim, se a determinada coisa que a pessoa me falou me afeta, isso não é problema da pessoa, é problema meu que eu permiti que aquilo me afetasse. Vou falar a frase que é bem interessante. Nenhum fator externo, isso que a gente está falando, nenhum fator externo pode te afetar a não ser que você permita. Por exemplo, se você está em algum lugar, tem uma criança fazendo barulho, gritando, berrando, ela não está te estressando, é você mesmo que está se estressando com a gritaria da criança. Então, tipo assim, isso que a gente vai falar é basicamente isso, depende muito de você. Nenhum fator externo, de novo, pode te afetar diretamente a não ser que você permita. Isso que eu ia falar, se você permitir, né? Então, por isso que eu falo que tem a ver com autoconhecimento, com você, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, nem sei se cabe esse exemplo, mas sei lá, às vezes as pessoas, eu queria agradar as pessoas porque, para as pessoas me acharem, tipo, simpática ou gostarem de mim, e às vezes eu tinha que, tipo, sabe, ficar, como é que eu posso dizer? Meio que tipo, nossa, a pessoa se moldando. Me moldando, tentando, não que eu seja antipática, mas assim, sabe quando você fica fazendo as coisas porque você quer que a pessoa olhe pra você e goste de você? Então assim, eu acho que a partir do momento que você vai crescendo psicologicamente, você vai entendendo que tipo assim, não é por você falar um bom dia ou boa tarde, boa noite, que a pessoa vai gostar ou não de você. Não é isso que eu tô tentando dizer. Como é que eu posso dizer? Depois você corta esse pedaço. Não vou cortar não, olha lá, ó. Tenta explicar de uma outra forma.
É que às vezes a gente quer ser aceito em determinados lugares e começa a fazer coisas, a agir só pra agradar outra pessoa. E não pensa na gente, no que eu tô sentindo, no sentimento pessoal. E fica fazendo coisas pra outra pessoa gostar de você e assim por diante. E eu acho que a vida não é só isso, tipo assim, mas será que se eu fizer isso, isso vai estar me agradando ou não? Por que eu tenho que fazer isso pra agradar outra pessoa? Mas e eu? Né? Eu falo assim no sentido de não você ser mal educado e tudo mais, mas nesse sentido mesmo, eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer isso, a pessoa não vai gostar de mim, vai achar que eu sou antipática e assim por diante, né? Então acho que isso tem a ver com autoconhecimento, quando você cai a sua ficha que tipo, não, eu não preciso ficar sei lá, fazendo coisas pra que o outro goste de mim. Nem sei se é isso, enfim. Dei uma variada aqui. Deu uma dispersada legal, mas... Ué, tá vendo como é legal, gente? Ele joga um tópico pra mim, o título, aí eu tenho que bolar tudo aqui na minha ideia, todos os tópicos, e aí ele vem com essa crítica, tá vendo? Não, mas é porque a gente acabou saindo um pouco da questão do fuso e voltando ao autoconhecimento. Mas é porque eu mesmo saindo, eu acredito que o autoconhecimento, se você não tiver autoconhecimento, você não consegue caminhar em lugar nenhum. Por mais que tipo assim, eu não tô trabalhando com fuso, mas qualquer trabalho que você for fazer, se você não tomar cuidado com essa questão do autoconhecimento, você não consegue caminhar. Porque as coisas vão te paralisando, né? E tipo também, falando aí que você falou sobre a diferença do vidro, por exemplo, se você for trabalhar com vidro float e a garrafa de vidro tem as suas limitações. Você já falou dessa parte? Não, aqui não. Você ia falar, lembra? No começo lá eu falo sobre tal coisa. Não, mas pode coisar, eu vou complementando. Tem as limitações, então assim, não adianta você achar que você vai fazer fazer um comparativo de uma peça feita com vidro float e com a garrafa de vidro. Na minha opinião, isso tem muito mais a ver com a criatividade. Não é que a garrafa de vidro te limita. Pelo contrário, a garrafa de vidro vai fazer com que você seja mais criativo e comece a criar peças, talvez até do mesmo tamanho, por exemplo, o centro de mesa. Se for pensar no centro de mesa grande, mas a garrafa de vidro não dá. Dá sim. Você só tem que ser criativo e pensar em algum modelo, algumas estratégias que você consiga fazer um tamanho legal, né, com a garrafa de vidro. Então, eu acho que tem a ver muito com a criatividade. Então, assim, o problema é a solução. Se você ficar olhando, a garrafa de vidro é limitada, com certeza você não vai conseguir sair do lugar e vai ficar fazendo só coisinha pequena, porque você mesmo já falou pra você que a garrafa de vidro é limitada. E fica fazendo esse comparativo. Uhum. Quer que eu complemente? Uhum. No caso, pegando como exemplo o centro de mesa que a Gi falou, se eu trabalho com vidro float, eu vou falar uma coisa aqui, que é uma visão minha, com base na minha experiência de trabalho. Se você trabalha com fuse, você pode ter outra experiência e isso é coisa tua. Vou falar aqui com base na minha. Se você fez curso sobre trabalho em fuse com vidro float, eu, Evandro, penso que muitas pessoas acabaram se acomodando àquilo. Por quê? Eu tenho a placa de vidro grande, eu quero fazer um centro de mesa grande, eu vou lá, corto, pigmento, se for o caso vidro transparente, utilizar pigmento, sei lá, sanduíche ou não, pigmento, levo para o forno, fundo ela, depois termoformo, tenho o centro de mesa. Já com a garrafa de vidro, você meio que tem a obrigação de estudar por conta, porque hoje no mercado não existem pessoas que vão, a não ser a gente, que vão ensinar você a trabalhar, a criar peças diferentes com a garrafa de vidro, com a mesma qualidade e tamanho que se fosse com vidro float. Então, com a garrafa de vidro, você meio que se obriga a estudar formas diferentes de criar uma peça do mesmo tamanho ou maior do que aquela que seria feito com vidro float. Então é exatamente isso que a gente está falando. Com a garrafa de vidro você tende a buscar,
se eu falar, não quero falar a mesma coisa, buscar novas formas, você tende a tentar se superar cada vez mais. A cada peça diferente que você for criando, você tende a ir pensando em novas formas de criar a mesma peça ou outra peça diferente, utilizando aquela técnica que provavelmente você acabou de desenvolver, visto que não tem ninguém ou tem pouquíssimas pessoas que fazem algo parecido. E não é que a gente tá falando pra você, não, trabalhar com a garrafa de vidro é melhor do que trabalhar com vidro float. Na minha opinião, eu acho que é bem interessante porque tem tudo a ver com a reciclagem, né? Hoje a gente tá vivendo num país em cima de lixo. Se você for andar aqui, qualquer lugar que você vai, impossível, é difícil você não achar algum lixo jogado pela rua. Então, todo tipo de lixo, desde garrafa. Hoje em dia, com essa questão da pandemia, se você sair aqui, eu duvido de você não encontrar uma máscara jogada pela rua. Então tá faltando bastante consciência das pessoas, né? E estudar também, né? E ver que, tipo assim, que o lixo é um problema. Então, assim, trabalhar com a garrafa de vidro, você está contribuindo com o meio ambiente, está contribuindo com a natureza. Então, acho que é um ponto bem legal. Além de você ter essa questão de falar para o pessoal, isso aqui que eu fiz foi com uma garrafa de vidro, que é algo que poderia estar jogado, poluindo aí o meio ambiente, mais ainda o meio ambiente, né? Mas assim, a gente não tá te falando, não, trabalha com a garrafa de vidro, não, é só um ponto, questões que você tem que pensar. E também se você não quiser, não precisa focar só na garrafa, pode trabalhar tanto com vidro float quanto com vidro plano. Só um adendo aí pra você não achar que a gente tá te incentivando a trabalhar somente com a garrafa de vidro, né? Uhum. E tem mais alguma coisa pra falar? Não, já ia entrar no tópico aqui. Qual que é? Coloquei aqui um tópico que é a pessoa que vai criticar não entender que existem vidros e vidros, que é justamente isso que a gente está falando. A gente falou aqui, citou como exemplo o vidro float, que é o vidro de janela, que a gente conhece como janela, a garrafa de vidro e o vidro fuse, que é vidro criado especificamente para esse tipo de trabalho. Só que existem outros tipos de vidro também, eu queria citar aqui um que é muito interessante, apesar dele ser bem caro para se adquirir, que é o vidro dicróico. Eu já falei sobre ele em alguns outros vídeos aqui do canal, inclusive em algum Fusencast. Porque esse é um tipo de vidro que é criado com metais raros, minerais raros no caso. A gente tem o vidro float, que é criado com um material mais comum de se encontrar. A gente tem o dicróico, que é eles fazem meio que uma seleção dos melhores materiais para se criar vidro e cria esse tipo de vidro aqui. Então, com esse vidro, o dicróico, você não precisa usar pigmento. Se você pegar só um pedaço de vidro cortado de qualquer forma e jogar no forno para dar um acabamento nele, vai sair uma peça linda. Diferente do vidro float, a garrafa de vidro, que se você quiser dar uma coloração, uma cara diferente, você tem que cortar de uma determinada forma e utilizar o pigmento e ainda ter o cuidado para que não aconteça a desvitrificação. Então, com esse vidro dicróico, se você quiser depois você até dar uma pesquisada aí nas imagens, na aparência dele, você vai ver que existem muitas peças muito interessantes criadas com esse tipo de vidro, e na área do fuse você não necessariamente precisa utilizar pigmento, assim como o vidro float, o vidro fuse. E se a pessoa que vai criticar não entende que para cada tipo de vidro eu teoricamente teria que utilizar uma técnica diferente, ela acaba, se ela tem conhecimento somente em peças criadas com vidro dicróico, que, como eu falei, só lembrando, são vidros criados com materiais raros. Se ela tem como referência somente peças criadas assim e se depara com uma peça feita com vidro de garrafa, ela claramente vai ver uma diferença muito grande, não só no formato e na cara da peça, mas também na qualidade da matéria-prima, que no caso seria o vidro. Então o que ela faz? Se não tem o bom senso, ela vai e critica.
Principalmente para quem está iniciando, que ainda não tem toda a técnica, não sabe certinho como faz para deixar o vidro de garrafa, digamos, com um bom acabamento, bonito de se ver, digamos assim, porque no começo, se você não tiver a técnica, não tiver a experiência ainda, pode ser que ele não fique tão, aparentemente tão legal quanto um vidro plano. Isso. Né? Bom, a gente quer falar mais um pouco sobre esse tópico aqui? Eu acho que a gente meio que já começou falando dele. Mas assim, o que você tem que ter em mente é que tem essa diferença, mesmo a pessoa não sabendo, você tem que saber que tem essa diferença. Então assim, se de repente você receber uma crítica ou uma comparação, que eu acho que já vai, né, além, é uma comparação, você pode explicar para a pessoa quais são as diferenças e tudo mais, né? Isso. Então eu coloquei aqui fazer e não aceitar a crítica. Eu acho que eu era muito assim, de não aceitar muito críticas, mas acho que no decorrer do tempo, com as experiências que a gente vai tendo, a gente vai meio que expandindo a consciência e pensando que é normal ter crítica, né? Então que você vai fazer as coisas e automaticamente você vai ouvir críticas, né? Quando a gente começou o canal aqui também, a gente conversava bastante sobre isso, que a gente ia receber críticas, né, Wander? E é normal. Eu principalmente recebo até hoje. Tanto por pessoas que, enfim, não gostam de my face, porque quando a gente inicia, né, começa a fazer alguma coisa para o público, tem gente que simplesmente não gosta da face, aí critica. E tem gente também que critica sobre por que a gente está ensinando isso. Porque como a gente falou desde o começo no canal, essa técnica do fusing, ela era pouquíssimo divulgada na internet, pouca gente sabia. Só quem sabia era aquele público que realmente tinha contato com pessoas que faziam ou faziam algumas peças. Então, de um tempo para cá, isso veio se propagando, não somente por causa do canal, mas por outras pessoas, por outros meios também. E só que tem aqueles artistas aqueles artesãos mais conservadores que querem manter o conhecimento somente entre a roda de amigos dele. E acaba vendo, quando ele se depara com algumas pessoas divulgando essa técnica, principalmente explicando e mostrando como que é feita algumas peças, utilizando algumas técnicas que até então eles não querem que divulgue, eles vêm e criticam. Mas enfim. E também tem a crítica das pessoas normais, ditas normais, que assistem o vídeo. Por exemplo, eu já falei também aqui alguns vídeos de uma pessoa que falou que de uma peça que eu tinha feito, falou moda lixão, né? Porque era de garrafa. Então, assim, é legal você receber uma crítica? Não. Mas aí, quando você recebe uma crítica nesse nível, você para pensar e pensar, eu tenho que falar ainda mais sobre a reciclagem artística da garrafa de vidro. Porque para uma pessoa falar que isso é uma moda lixão, é sinal que ela parece que ela vive em outro mundo. Porque, gente, a gente está vivendo no meio do lixo. E isso está sendo normal. Mas não é uma coisa normal. Porque se a gente for pensar, o lixo que a gente tem na nossa casa, o lixo do vizinho, o lixo da cidade, o lixo do país, o lixo do mundo, olha o tanto de lixo que a gente está produzindo e a gente não está fazendo nada com isso. Então a gente já está num ponto de se a gente não tomar soluções drásticas agora, não sei o que vai ser daqui a algum tempo da natureza, do meio ambiente, né? Então, para uma pessoa ter a capacidade de deixar essa mensagem, é sinal que a gente ainda tem que falar muito mais, que a gente está falando muito pouco sobre isso, porque não tem nada a ver. Muitas coisas que a gente joga no lixo não é lixo de verdade, né? Então, a gente recebe crítica nesse aspecto, eu já recebi, e também já recebi crítica de pessoas que não gostam, por exemplo, de um determinado modelo de colar que eu faço. Os colares que eu faço, geralmente eles são bem extravagantes, são para aquelas pessoas que não tá nem aí, que gostei, vou usar, não se importa com o que o outro vai falar. Minhas peças, eu sempre penso nisso. O importante é eu estar bem comigo mesmo, eu gostar.
Até porque se eu quero uma coisa, uma mesmice que todo mundo usa, eu vou, por exemplo, aqui em São Paulo tem a 25 de março, você vai lá, por exemplo, se tal pessoa da novela, que a gente não assiste televisão, mas, por exemplo, se tal pessoa da novela estiver usando determinado colar, você vai lá que você vai encontrar aos montes. E o meu objetivo, quando eu faço os colares, não é esse. O objetivo é a exclusividade. Eu trabalho essa questão da exclusividade, do diferente mesmo, para aquelas pessoas que gostam disso. Então, assim, é normal receber esse tipo de crítica. Eu não ligo quando as pessoas falam disso, até porque também, por exemplo, as pessoas que gostam de peças mais delicadas não vão gostar do colar que eu faço, porque eles não são nada delicados. Mas o que eu penso é que a pessoa ela não tá bem com ela mesma. O problema não é o meu colar, porque senão ela não ia parar, pegar o tempo dela, que eu acho que o que a gente tem de mais precioso hoje em dia é o tempo, pegar o tempo dela e escrever determinadas coisas num vídeo que eu postei. Então, assim, o problema não sou eu, o problema é a pessoa, né? Então, mais uma questão que a gente tem sempre que estar atento é da gente fazer e não aceitar a crítica. Eu já falei também que quando eu comecei a fazer os acessórios, eu recebia crítica no sentido, por exemplo, os metais que você usa não são de qualidades. Então eu penso que esse tipo de crítica é uma crítica que se você saber interpretar, você vai levar ela para a construção de uma coisa melhor. Então, tipo, na hora não é legal, mas depois você cai a sua ficha e pensa, não tá legal mesmo. O que eu posso fazer para melhorar? Porque, vamos falar das marcas mais famosas, por exemplo, uma marca de tênis, que hoje em dia são tênis que duram bastante. Marcas aí, pensa aí numa marca famosa de tênis. Para a marca chegar no que ela oferece hoje para o cliente, além do conforto, a durabilidade e tudo mais, principalmente as marcas que focam em atividades esportivas, quanto de crítica, quanto de feedback, né? A gente não fala eu acho que é legal não falar crítica, mas o quanto de feedback positivo e negativo que ela recebeu, e através desse feedback ela parou e pensou, preciso melhorar em determinada coisa. E foi melhorando e hoje são marcas renomadas. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai melhorando o nosso produto, né? Seja um produto físico ou um produto digital, quando a gente recebe determinadas críticas, eu acho legal, porque aí é sinal que quando a pessoa... O ruim é quando ninguém fala nada. Aí você não sabe se tá legal, se não tá legal, você fica assim... Você fica no limbo. Fica perdido. Mas quando a pessoa fala, é legal, porque aí você pode melhorar, né? Então... Eu acho que o legal é você fazer e aceitar a crítica, né? Aceitar no sentido de que é um feedback e através daquilo você pode melhorar o seu produto. E outra, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Isso é fato. Não adianta se você está indo numa determinada linha de raciocínio, recebe uma crítica e muda totalmente aquela linha que você acredita, simplesmente por causa de uma crítica, só para agradar aquela única pessoa, você pode acabar deixando de lado algo muito grande que você poderia construir somente por causa que ouviu uma crítica e mudou totalmente o rumo daquilo que você idealizou para você. E esse é o outro tópico que eu anotei aqui, que ser paralisado pela crítica. Né? Às vezes a gente não está preparado para receber determinadas críticas e deixa isso paralisar a gente. Então é aquilo que você falou, né? Por exemplo, a garrafa de vidro. Se você fosse lá quando você começou, não sei se você recebeu crítica ou não. Então, tipo assim, imagine se você tivesse deixado se levar pelas críticas que você recebeu quando você estava trabalhando com a garrafa de vidro. Quais eram as críticas que você recebia no começo? Não, as pessoas chegavam em mim e perguntavam, mas isso aí que tu faz dá dinheiro? Isso aí que você faz serve para alguma coisa? Nossa, isso vai te levar em algum lugar? Cara, e era assim, daí para mais baixo, daí para menos. Teve até uma situação que eu estava lá no ateliê, estava cortando o vidro e a gente tinha uma mesa lá, aquela mesa verde, que ela era bem grande. Então assim, eu estava cortando umas garrafas e tinha um monte de caco de vidro na mesa.
E assim, aí chegou um primo meu. Aí ele chegou, ele que tem um primo que tem um poder aquisitivo um pouco maior. Ele chegou e olhou, aí ficou olhando, e eu pensando, bom, vamos ver o que ele vai falar. Daí eu cortando o vidro, aí ele chegou do meu lado e falou, Evandro, não é melhor você arrumar um emprego? E tipo, eu entendo a preocupação dele, porque tipo, é alguém da família que na visão dele, na cabeça dele, estava ali fazendo nada. Mas se nesse dia eu tivesse parado e ouvido o que ele está falando e aceitado aquilo para mim, provavelmente eu teria arrumado um emprego registrado, nada de quem contra quem trabalha registrado, estaria trabalhando para alguém e provavelmente, quase certeza, fazendo algo totalmente diferente do que a gente faz hoje. Sendo assim, eu perderia com isso aqui, né, seguindo essa dica dele de arrumar um emprego, eu perderia provavelmente o meu futuro. Se eu arrumasse emprego para alguém, eu ia estar trabalhando para a riqueza de outra pessoa. Perderia meu futuro, o canal não existiria aqui, vocês não estariam aqui vendo my face lindo. Enfim, olha só o quanto de coisa que deixaria de existir por causa desse, se eu desse ouvido ao que esse familiar meu falou. E principalmente, se a gente pegar o ponto que a gente iniciou aqui, o vídeo, que seria não, aliás, a gente não iniciou o vídeo não, é outra coisa. Esquece isso que eu acabei de falar. Se a gente pegar como ponto de partida aqui o projeto que a gente está finalizando, que seria um painel sustentável, um painel de 50 metros quadrados feitos unicamente com vidro de garrafa de vidro, onde conta a história de um bairro. Cara, imagina só um painel desse implantado num bairro. O quanto de cabeças que somente esse painel não tende a mudar. Porque provavelmente é um dos maiores painéis feitos unicamente de garrafa de vidro, feito com pastilhinha de garrafa de vidro, onde nele você mostra que a economia circular está vindo com tudo e que de fato a garrafa de vidro pode ser enxergada, interpretada não como lixo, mas como uma forma de arte ou uma forma de transformação em peças artísticas. E geração de renda. E geração de renda. Bom, é isso, cara. Quando você recebia crítica no sentido, é melhor não fazer com a garrafa que não dá certo, é melhor fazer com vidro plano, alguma coisa assim? Você recebia? Recebia, porque geralmente era quem já conhecia a técnica. Falava, não, mas eu vejo que dá muito trabalho fazer com a garrafa. Com vidro plano é bem mais fácil, você só pega, corta o vidro, pinta e coloca no forno. Sim, de fato era bem mais fácil, eu poderia muito bem. Hoje em dia, você que acompanha o canal sabe muito bem da facilidade que é trabalhar com vidro plano, se você já tem um mínimo de conhecimento na área. Só que eu gostava do desafio de criar alguma coisa nova com a garrafa, visto que não existia na época alguém que fazia isso. Eu falava, não, se não tem ninguém, ou pelo menos eu não conhecia ninguém que fazia isso, eu queria ser o primeiro. Eu queria me destacar nessa área. Eu falei, bom, se não tem ninguém, por mais que seja difícil, eu vou buscar umas formas mais fáceis de fazer a mesma coisa que eu faria com vidro plano, utilizando a garrafa. Encontrei formas, não que elas sejam mais fáceis, requer alguns processos a mais, mas dá sim para ter duas peças feitas, uma com garrafa e uma com vidro plano, com uma qualidade muito semelhante. Mas respondendo a pergunta, eu recebia bastante. Inclusive, às vezes chegava as pessoas com peça feita com vidro plano, falavam, ó, como é legal esse daqui, vê se você consegue fazer de garrafa. E na época, como eu estava iniciando, eu ainda não tinha desenvolvido todo o know-how que eu tenho hoje, de fato, na época eu não conseguia. Mas aquilo que a pessoa fez, eu interpretei como um desafio. Bom, hoje eu não consigo fazer isso, mas amanhã eu vou conseguir. E estamos no amanhã. E até mesmo com esse projeto que a gente está terminando, que a gente recebeu bastante crítica, né, das pessoas, de
de algumas pessoas que trabalham com vidro plano, no sentido vocês são loucos de fazer um painel desse tamanho, é loucura isso daí. Porque assim, só para contextualizar, então abre um parênteses aqui no sentido de um painel feito com garrafa de vidro, tipo assim, ele dá muito, mas muito trabalho. Porque se você está fazendo com vidro plano, por exemplo, eu vou fazer aqui o desenho de uma árvore, nesse vidro aqui. Então eu vou desenhar a árvore e provavelmente depois que eu desenhar que eu vou cortar e levar para o forno. Com a garrafa de vidro é totalmente diferente, porque você tem que cortar o bico, o fundo da garrafa, cortar as laterais, levar para o forno. Depois que ela vem com as plaquinhas, aí você vai cortar o tamanho da pastilha que você quer, unir todas essas pastilhas e depois começar a desenhar. Uma a uma. Uma a uma. E aí o que acontece? Qual que é o problema disso? Você tem mais trabalho na hora de fazer o desenho, porque imagina, você está desenhando em cima de pastilha, ou seja, ela vai se movimentando, vai saindo do lugar. A tinta escorre, né, nas laterais das pastilhas. Então, antes de ir pro forno, além de tudo, você tem que limpar as laterais da pastilha para que ela fique bonita no final. Então é um trabalho assim, é muito trabalhoso fazer um painel desse tamanho com as pastilhas. Então assim, a gente recebe, não é que é uma crítica, eu acho que a pessoa fica mais no sentido, nossa meu, vocês são muito loucos de fazer uma coisa dessa. Mas assim, pelo menos o que eu penso, não é só a questão do trabalho, mas é tudo a história que tem por trás daquele painel, né? O objetivo de mostrar para a população, para as pessoas, para a comunidade, que dá para você fazer várias coisas com aquilo que você joga no lixo. Fora isso, as atividades que a gente dá para os alunos, né? Acho que cada aluno que a gente consegue mostrar para ele uma oportunidade, um modo de ganhar um dinheiro, de ter uma renda para ele ou para a família através da arte e através da reciclagem. Então, mesmo que tivesse sido um aluno só que a gente tivesse conseguido modificar a vida, já valeria a pena todo o esforço que a gente está fazendo, porque é bem complicado fazer um painel desse, trabalhar em projetos assim, acho que a gente até podia fazer um vídeo falando de projeto social. É bem complicado de trabalhar porque envolve pessoas, muitas pessoas, e pessoas pensam diferentes, cada pessoa tem seu objetivo, seu interesse, né? Cada um tem um interesse por trás daquilo, então é bem complicado. A gente tá, digamos que, fazendo um painel que a gente tinha que demorar no mínimo 6 meses para a gente terminar, a gente está tendo que fazer em 1 mês, praticamente, né? Então, acho que tudo na vida, né? Se a gente focar no lado ruim, a gente não sai do lugar. Então a gente sempre tenta olhar o lado positivo. Então o lado positivo desse painel é tudo isso que eu falei. Então a vida é assim, se a gente ficar focando no negativo, a gente não sai do lugar. Se a gente fosse focar, meu Deus, vai dar maior trabalho para fazer esse painel, fora os perrengues que a gente já sabe que dá no decorrer de projeto. Se a gente tivesse focado nisso, a gente não teria feito nada disso, a gente não teria contribuído, pelo menos de uma forma mínima possível na vida de alguém, dos alunos, por exemplo. Eu acho até que eles contribuem mais na minha vida do que eu na deles, mas de alguma forma a gente tenta ajudar de alguma forma. Enfim, então assim, não se deixar levar mesmo pelas coisas que a gente vai escutando, né? Então, porque senão, se você deixar, a crítica ela vai te paralisar e você não vai conseguir caminhar o caminho, né? Aí o outro tópico que eu coloquei aqui é não fazer por medo da crítica. Isso é uma coisa que, tipo assim, já não faz parte da nossa vida, né? Pelo menos da minha não faz, da sua. Mas a gente, pelo menos, eu vejo que faz parte da vida de bastante gente. Por exemplo, a gente tem uma pessoa, uma aluna que ela como é que eu posso dizer assim? Ela gosta de cantar, mas vou dar um exemplo aqui. Não canta porque tem medo da crítica da família.
Então, assim, gente, a gente tem que ultrapassar essa barreira, porque se eu deixar o medo me paralisar, sem eu nem ter começado, sabe quando que eu vou conseguir alguma coisa, fazer o que eu quero da minha vida? Nunca, né? Então, às vezes, se a gente deixar ter medo de fazer determinada coisa, por medo parar de fazer determinada coisa ou nem começar a fazer, por medo de ser criticado, a gente não vai para lugar nenhum, porque a crítica ela vai vir, né? Sempre vai ter alguém que não gosta do trabalho. Sempre vem. Sempre vai vir a crítica. Queira você ou não. Mesmo você, se você está produzindo, pensa bem, se você está produzindo, andando em direção ao seu sonho, aquilo que você acredita, a crítica vem, e vem pesada. Se você fica em casa parado, deitado com as pernas para cima, assistindo Sessão da Tarde, a crítica vem, e vem pesada. Qual das duas você quer ouvir? Você prefere, na verdade, ouvir a crítica por você estar caminhando em direção àquilo que você acredita, ou aquela que você vai receber por estar parado, né, fazendo praticamente nada, com medo que ela chegue? Tem essas duas. Porque, independente do que você faça, sempre vai ter alguém te olhando, de olho em você. Esse é um fato incontestável. Se você está andando em direção a seus sonhos, tem alguém te olhando, tem alguém que vai te criticar, seja para você ou para outra pessoa. Se você está andando em direção ao que outra pessoa acredita, trabalho registrado, se você está andando em direção ao que outra pessoa acredita, a crítica vem, seja para você ou não. Se você está parado, você pode estar parado no meio da rua ou parado na sala da tua casa, fazendo nada, sem incomodar ninguém. A crítica está chegando, seja para você ou não. Para você ou não que eu falo, seja diretamente para você ou indireto, ou seja, a crítica de você para outra pessoa. Fofoca. Falei. Hashtag falei. Se as meninas estiverem ouvindo, elas vão entender. Hashtag falei. As meninas, nossos alunos. E fora que assim também, se a gente, pelo menos assim, eu acho que é legal a gente pensar que, por mais se a gente deixar o medo, né, pela crítica paralisar a gente, o que vai acontecer? A gente vai deixar de inspirar alguém. Que por mais que a gente ache que não, sempre tem alguém que se inspira em você. Eu lembrei de uma coisa, quando eu morava lá em Sertaneja, eu ia trabalhar, eu ia a pé trabalhar, mas eu andava acho que uns 15 minutos. Só que eu sempre gostei de andar bem arrumadinho, então eu ia de salto, eu ia bem arrumadinho trabalhar. E todo dia na hora do almoço que eu vinha pra casa almoçar, que lá é cidade pequena, então a gente almoça em casa e tal, dá pra ir a pé, tinha uma menininha que ficava sentada no meio-fio que fala aqui? Meio-fio. Ficava sentada no meio-fio. Aqui é guia. A guia, sei lá, aquele negócio. Meio-fio ou guia, depende muito da cidade que você tá. E aí essa menininha olhou pra mim um dia, todo dia eu passava, ela tava ali. Ela olhou pra mim e falou assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E aquilo, ficou marcado, isso já faz uns 10 anos, e ficou gravado na minha mente, porque é legal isso, porque sempre tem alguém que se inspira em você. Se você parar de fazer, ou nem fazer por medo da crítica, você vai deixar de ajudar, contribuir para a vida de alguém. E a pessoa não vai conseguir se inspirar em você, porque, ou se inspirar negativamente. Por exemplo, exemplo, tá? Minha mãe fica deitada o dia inteiro. O que o filho vai pensar? Qual que é a inspiração dele? Também vou ficar, minha mãe fica, ou a minha tia, assim por diante, né? Então é só um exemplo. Mas quando a gente deixa o medo da crítica paralisar a gente deixa de inspirar alguém, né? E de certa forma a gente deixa de viver. Isso. Então fica aí a dica, gente. Parece que é besteira, mas se a gente analisar, talvez você não. Eu achava que não, porque como eu já passei dessa fase, mas numa aula que eu tava conversando com uma aluna, ela me falou isso, aí eu fiquei pensando, caramba, é uma coisa que tem que ser falado mais então, porque ainda tem pessoas que deixam de fazer as coisas porque fica paralisada por conta do que os outros vão falar, por conta das críticas,
Principalmente quando é uma crítica que vem relacionada com a família, que é alguém que, tipo, a gente gosta. E aí a gente deixa aquilo que a pessoa falou abalar a gente e a gente fica, ó, parado, né? E... esqueci o que eu ia falar. Lembrei que, sabe o que acontece? Que eu achei bem interessante isso, que as pessoas criticam bastante, principalmente gente da família, critica, aponta o dedo pra você, só que quando as coisas começam a dar certo, ela fala diferente. Eu sempre acreditei em você, você é isso, você é aquilo, né? Então pode ter certeza que isso vai acontecer. E outra, no meu caso já tem, né, bastante história para contar com base nisso que a gente acabou de falar. Esse mesmo primo que chegou para mim e falou que, enfim, pediu para mim arrumar outro emprego. Ele, não somente ele, mas a família inteira, mãe, irmã, irmão, falam para mim hoje em dia que tem orgulho que eu vou longe, vou chegar longe ainda. Por quê? Porque já deu certo, a gente já apareceu em matérias, em reportagens, isso e aquilo. Então eles acabaram vendo, não e sabendo, não da gente, porque santo de casa não faz milagre, mas eles ficaram sabendo através de outros meios que a gente deu certo. E é isso que pode acontecer com você, caso você ou não dê atenção para as críticas que vão chegar, ou peguem elas e entendam como uma crítica construtiva, algo que você pode melhorar, não deixar de lado, mas sim melhorar. Porque se você pensar que aquela crítica, você melhorando aquela crítica vai te levar aonde você acredita de uma forma mais fácil ou mais rápida, cara, melhora, recebe aquela crítica, absorve ela, entende o que você deve melhorar, melhora, que aí eu tenho certeza que você vai chegar mais rápido e com um pouquinho mais de facilidade. Então, gente, moral aí da história, que eu acho que vocês devem gravar bem na cabeça de vocês, não deixa a regra dos outros medir a vida de vocês, ou o olhar das outras pessoas ditar as regras da sua vida. Quem tem que ditar as regras da sua vida é você, né? Não os outros, afinal a vida é sua, não é dos outros. Se der certo as suas coisas, foi você que correu atrás. Se não der certo, também foi você, né? Porque a vida é sua, né? Isso, seja protagonista da tua própria vida. Né? Fechou com essa frase? Calma aí que eu tinha que falar um negócio. Não, é isso aí, fechou com essa frase. Eu quero só deixar um recado aqui, gente, ó. Quero que você deixe aqui embaixo desse vídeo, se você chegou até o final, né? Se você não é daquelas pessoas que tem preguiça de ler, ver as coisas que vai agregar na sua vida, deixa aqui embaixo nos comentários alguma crítica, algum feedback do nosso canal, do projeto que a gente está tendo agora com vocês, que é o canal aqui, o Fusem. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode contribuir com vocês, também deixa aqui embaixo, que quando vocês deixam mensagem, a gente vai melhorando, a gente vai entendendo o que é que vocês querem, a dúvida de vocês, né? E a gente vai falando aqui no decorrer do vídeo. E a gente também tem um curso que a gente explica sobre a mufla, que se chama o Manual da Mufla. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Se você trabalha com a mufla, é bem interessante você adquirir esse curso, que vai agregar bastante aí na sua caminhada. E daqui uns dias, né, não sei quando certinho, a gente vai abrir uma turma sobre Fusem, né, Evandro? Mas aí a gente vai falando aí no decorrer dos vídeos. Isso. E segue a gente lá nas redes sociais, curta esse vídeo e compartilha com alguém, com seus amigos, beleza? Beleza? Bom, por mim fechou. Fechou, gente. Grande beijo e até a próxima. Valeu! Elas vão entender.